Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem, primeiramente quero agradecer o feedback que todos deixaram para mim, seja nos comentários, seja no Twitter, seja no Instagram ou ainda no WhatsApp e Telegram. Tá? Todas elas foram escutadas, muitas anotadas, e eu espero que aos poucos eu possa retribuir e devolver esse feedback que me deram. Tá? Já neste vídeo já tem algumas melhorias, espero eu, né, que vocês já percebam elas, ok? Mas e aí? Vamos continuar com aquela história? Vamos já começar com um aviso. Primeiramente, caso vocês não tenham assistido a primeira parte do vídeo, vou deixar um card aqui em cima. Vocês assistam, é importante para entender toda a linearidade da história e da música, e posteriormente retornem aqui para dar continuidade, ok? No gênero rock, mais precisamente no heavy metal, uma das características mais importantes é o solo, seja ele do guitarrista ou dos guitarristas, ou ainda do baixista, baterista e tecladista. É neste momento em que os instrumentistas mostram toda a sua capacidade, sua virtuosidade. Na música Alexander the Great não é diferente, são 3 minutos e 15 segundos de solo. Para vocês terem uma ideia, uma música comercial normalmente tem entre 3 minutos e 10 e 3 minutos e 40 segundos de duração. Neste caso, só o solo dura uma música na rádio. Como esse solo é muito grande, eu dividi ele em 6 partes. Na verdade, não são partes, seriam mais precisamente 6 cenas, na qual vou analisar e vocês vão ver se a minha análise, a minha interpretação desse momento do solo, ele é condizente com o que vocês também estão escutando. Essa primeira parte do solo, ela é importantíssima, pois demonstra a ansiedade dos guerreiros diante da batalha iminente. Essa ansiedade é passada para nós através da bateria, que tem o seu ritmo descompassado, vamos dizer assim, ela não consegue terminar aí o seu ritmo, ou principalmente a guitarra, que sempre está tentando fazer o solo, o dedilhado, mas ele nunca consegue concluir a melodia. Então talvez seja até mesmo os soldados pensando, será que vai ter um depois? Ou como é que será o depois dessa batalha? Então é um momento da batalha decisiva. Eu acredito que o solo, neste momento, está representando a batalha de Gaugamela. Na segunda parte, ele cria uma tensão, e é bem importante essa tensão, pois possivelmente é o momento em que os exércitos se perfilaram, eles ficaram frente a frente, ou ainda que Alexandre viu Dário III, seu inimigo, e ele acredita que seja a última batalha para derrotar finalmente Dário III. Então é criada essa tensão, é como se do nada os inimigos se encontrassem, trocassem olhares, né? Ela é muito, eu acho esse momento parece muita coisa de filme ou até de novela mexicana, né? Aquele tan dan 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 dan, tipo, uou, tá ali. Estes são os primeiros movimentos de batalha. Vocês percebem isso através do baixo de Steve Harris, que ele está batendo muito rápido e forte, como se fosse uma pessoa correndo com armadura. Além disso, a guitarra base está acompanhando esse ritmo frenético do baixo. E a guitarra solo? Ela está solando, sozinha. É como se fosse o soldado indo para a batalha e ele se sentindo sozinho. Ou até mesmo pode ser representado como Alexandre andando à frente e os seus soldados atrás. Ele sozinho neste campo de batalha. Só que, em um determinado momento, a guitarra base passa a tocar junto a mesma melodia da guitarra solo. E o baixo fica sozinho. Então é neste momento em que os irmãos de armas estão juntos, se juntam para o combate. Essa parte eu acho muito massa. Eu vejo assim o soldado correndo e logo depois tipo, ele se olha assim, putz, não tem ninguém do meu lado
e do nada aparece o companheiro, os outros companheiros junto com ele. É isso que me vem na cabeça quando eu escuto essa parte da música. Neste momento, a guitarra base que estava tocando junto com a guitarra solo desaparece e retorna a fazer a base. E aqui pode ser até coisa da minha cabeça, mas eu imagino o soldado lutando. E toda vez que existe essa parada dramática que a música coloca, é um soldado que ele derrubou. Um soldado de Alexandre, um soldado persa que os soldados de Alexandre derrubaram. E são 3 paradas. Quer dizer que são 3 soldados abatidos durante essa batalha. Logo após isso, a gente vê os solos como se estivessem conclamando a vitória, gritando de vitória. Eu, pelo menos, pode ser coisa, como disse, pode ser coisa da minha cabeça, mas aos meus ouvidos é isso que o solo quer passar neste momento. Então, ao analisar esse solo inteiro, vocês podem perceber que ele não é um solo de guitarra, porque solo normalmente é um improviso. Aqui não existe improviso, é só intencionalidade. Novamente, ela se parece muito com uma obra de ópera. Daria para quase enquadrar, talvez, numa ópera rock. Tá? Mas, óperas rock, a gente vai deixar para um próximo momento. Vamos lá que agora a gente vai trabalhar com a letra. Acabou o solo, finalmente, 3 minutos e 15 já passaram. Vamos para a letra da música, que a gente já está na reta final. Essa parte é interessante, pois do nada a música retorna para um passado muito remoto, contando a origem do mito do nó górdio. A Frígia é uma região que fica ali na Ásia Menor, exatamente hoje, caso você não saiba, a Ásia Menor, Turquia. E o rei lá da região da Frígia, desse reino da Frígia, morreu, sem deixar herdeiros. A comunidade foi consultar um oráculo para saber o que iriam fazer. O oráculo disse à primeira pessoa que entrar na cidade será o novo rei de vocês. E nisso entra Górdio e se torna o rei dos frígios. Górdio, para não esquecer o seu passado de camponês, ele pega a sua carroça e coloca num templo a um deus específico, mas os gregos dizem que era um templo a Zeus. Quando Górdio morre, seu filho, Midas, assume o trono. Midas, para quem caso vocês não saibam ou não lembrem, é o rei que tudo que toca se torna ouro. Só que Midas, ele acaba abdicando do trono depois de muito tempo. Os aldeões, novamente, os camponeses, né, os cidadãos, foram lá novamente no oráculo dizer: e agora, oráculo, o que a gente faz? E o oráculo disse: aquele que conseguir desfazer o nó da carroça de Górdio será o novo rei. Este conquistará toda a Ásia Menor. E foi esta lenda que Alexandre escutou. E foi por isso que ele se deslocou até a cidade de Górdio. Chegando lá no templo, ele viu a carroça com aquele nó na ponta. Esse nó é para prender... Aqui no sul a gente chama de canga, não sei o nome que é chamado de outras regiões. E o Alexandre pegou, olhou o nó. É só desfazer, né? É só desfazer. Quem desfaz, conquista toda a Ásia, todo mundo. Claro, quem conquista o mundo inteiro. Tem alguma regrinha, algo do tipo? Não. O oráculo só diz que quem desfazer o nó, conquista toda a Ásia. Ok. Xim! Sacou a espada aí. Desfez o nó com um corte. Como ninguém pensou nisso antes? E aí, a gente, depois de passar essa parte muito doida, a gente continua. O que exatamente é o helenismo? Mais precisamente é a cultura grega. No caso, elas. Sim, os gregos se chamam de helenos. Mas a fusão da cultura grega com a cultura macedônica, com a cultura dos demais povos conquistados por Alexandre. É essa fusão de culturas. Ou ainda pode ser a cultura grega difundida e misturada com as demais culturas. Elas, seja a macedônica
ou dos outros povos. Quando a música vem nos falar sobre a mente ensinada da Grécia, bem, Alexandre passou por vários professores. Um dos mais famosos que ele teve foi Aristóteles. Só que alguns historiadores acreditam que é superestimado a aprendizagem do Alexandre por Aristóteles, pois não foi por muito tempo. Então é bem mais possível ser por os demais professores que Alexandre teve. Além disso, desde pequeno Alexandre é colocado em campos de batalha. E isto faz o diferencial dele também nas questões de estratégia militar. Já esse trecho é bem fácil de explicar. Bem, desde que vocês entram na escola, a primeira coisa que a gente vai estudar além da pré-história e tudo mais, é Grécia Antiga e Roma Antiga. Elas são as bases da civilização ocidental. Por que são as bases? Bem, o Império Romano conquistou boa parte do território que hoje é a Europa. Dominou e difundiu a sua cultura, a sua forma de fazer leis e tudo mais. Só que os romanos se basearam sua cultura na cultura grega. E quem é que difundiu a cultura grega? Alexandre o Grande. Já nesse outro trecho que fala sobre o cristianismo, como Alexandre pavimentou, teve toda a cultura grega espalhada, os romanos se basearam na cultura grega e o cristianismo surge dentro do território grego e se difunde, se espalha através do Império Romano. Alexandre não se contentou em somente conquistar a Pérsia, ele queria muito mais. Esse desejo dele se dá ao fato das lendas que ele conseguiu criar. Cortou o nó górdio, que dizia que quem cortasse ou desfizesse o nó, conquistaria toda a Ásia. Foi o oráculo de Siwa, ou Siva, na qual disse que ele conquistaria o mundo. Pérsia não é o mundo. Então, após ele conseguir controlar as rebeliões e tensões que ainda existiam nas satrápias persas, ele se dirige para o Oriente, chegando até o Vale do Rio Indo. Lá, ele tem novas vitórias contra reis locais, funda 2 novas cidades, mas os seus soldados já estão cansados. Parte dos soldados do Alexandre retornam pelo oceano. A outra parte acompanha o Alexandre por terra. E nisso eles atravessam um deserto. Alexandre entra com 60.000 soldados. Após atravessar, ele está somente com 15.000 soldados. Eles não entraram preparados para atravessar esse deserto. Alexandre quase morreu durante essa viagem. E assim eles retornam para a Babilônia. E agora vamos para a última frase. A morte de Alexandre o Grande. Morreu de febre na Babilônia. Do que teria causado sua morte? Alguns dizem febre tifoide, outros malária e por aí vai. Alguns cogitam que ele foi envenenado. E a gente não pode esquecer que assassinato é algo comum entre os reis macedônicos. Por que ele seria assassinado? Por que iriam querer matar o Alexandre? Bem, Alexandre fixou seu reino na Babilônia. Todo mundo achava que ele iria fixar o seu reino na Macedônia, em Palas. Ao fazer isso, ele gerou vários descontentamentos entre seus generais, que queriam retornar para a Macedônia. Então este pode ser um dos motivos de terem assassinado Alexandre. Mas o que é mais provável, sim, é que ele tenha morrido de alguma doença. Bem, Alexandre não deixou herdeiro. Na verdade, uma das suas esposas estava grávida, mas os seus generais ignoraram essa situação e dividiram o reino de Alexandre. Uma parte ficou com Seleuco, assim surgindo a dinastia Seleucida na Pérsia. Já a região do Egito ficou com Ptolomeu, surgindo assim a dinastia Ptolomaica, que teve como um dos representantes mais famosos Cleópatra. Então, neste caso, a Cleópatra não era egípcia, ela era grega. Uhul! Terminamos a música, acabou e... Não. A gente vai ver agora a letra da música por inteiro e cronologicamente falando nela. Então
Então observe a imagem. A gente pode ver que a história não é 100% cronológica. Ela começa em 347. Aí ela vai para 356, época do nascimento de Alexandre. Avança para 336, assim que ele assume o trono. Pula alguns anos e vai para 334, quando inicia sua jornada em direção à Pérsia. Em 333, primeiro confronto com o Dário. Após isso, ele avança para 330, quando ele luta no rio Jaxer, após já ter derrotado Dário. Aí ele volta para 332, indo para o Egito. Avança novamente para 331, aí conquistando a última derrota do Dário na Batalha de Arbela. Avança para 330, onde novamente ele conquista aí, chega na cidade de Persépolis. Aí vai para 333, quando aí sim ocorre o corte do nó. O penúltimo parágrafo está falando das consequências das conquistas de Alexandre, ou largando elogios para Alexandre. E o último parágrafo, aí sim é um período de 330 até 326, quando ele retorna para Babilônia. Na verdade, quando ele decide retornar aí do Vale do Rio Indo. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Sugestões, comentários, deixem aqui embaixo. Também não esqueça de deixar o curtir, se inscrever no canal e ativar aquele sininho sinistro. Aqui ao lado vai estar aparecendo mais alguns vídeos ou sugestões de vídeos para vocês assistirem. Um abraço, até mais!